Bem-vindo ao canal Amigo Vagalume, eu sou a Simone. No tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer essa Ariel na versão chaveiro. Toda a lista de materiais utilizados, códigos das cores eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vamos para a aula? Iniciando aqui então o corpinho da nossa Ariel, é na cor verde com um anel mágico. Então vamos fazer aqui, prender esse primeiro e seguir com 6 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente puxa esse fiozinho aqui do anel e fecha ele bem. Fechou, a gente consegue fazer a segunda carreira, que é toda em aumento. Então, serão 12 pontos no final, fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Então, tá aqui o ponto. A gente já esconde esse fio aqui do anel por trás. Então, vai puxar aqui o primeiro. 1, 2, no mesmo lugar. E assim a gente segue fazendo esses 6 pontos de base, 2 pontos em cada ponto. Ou seja, um aumento em cada ponto de base até o final, fechando com 12 pontos baixos. Então, confere aqui, ó, são 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora, a terceira carreira, a gente segue fazendo aumentos. Então, serão um ponto baixo e um aumento, 6 vezes. Então, coloca aqui um ponto baixo. Vamos colocar o marcador aqui pra gente não se perder. E um aumento. Então, segue assim por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Fechando lá no final com 18 pontos. Finalizamos aqui, então, a terceira carreira com um total de 18 pontos. Agora, a última carreira de aumento será 2 pontos baixos e um aumento, fechando com 24 pontos. Então, vamos tirar o marcador, vamos voltar aqui para o primeiro ponto e fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos voltar com o marcador. Então, sempre 2 pontos baixos e um aumento até o final, fechando com 24 pontos. Finalizada aqui, então, a quarta carreira, é a nossa última carreira de aumento. Agora, a gente vai da carreira número 5 até a carreira número 9, fazendo ponto sobre ponto. Então, serão 24 pontos baixos em cada volta, então, da 5 até a 9. Para fazer a troca de cor. Então, eu vou fazendo aqui e a gente se encontra. Aqui são só pontos sobre ponto. Então, sem aumento, sem diminuição, sem nada. 24 pontos da carreira 5 até a carreira 9. Chegamos aqui na última carreira, né, dessas voltas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, foram um total de 9 carreiras, sendo 5 carreiras de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Chegando aqui no último ponto, para fazer a troca de cor, eu vou mostrar como que eu faço. Então, eu solto esse último ponto, né? Deixo as duas alcinhas aqui na agulha e entro com a nova cor. Então, eu vou pegar a cor que eu preciso e vou puxar para finalizar esse último ponto, ó, com essa nova cor. Então, aqui a gente vai ter o pedaço do fio da cor nova com o pedaço do fio da cor que a gente estava usando. Vai pegar essas duas pontinhas aqui e vai amarrar. Então, eu faço aqui geralmente 2 nozinhos, 2 ou 3, aí vai depender de cada um, né? Pra ficar bem preso aqui, ó. Então, vamos dar mais um. Então, 3 nozinhos. Aí, o que que acontece? A gente ajusta o último ponto, fechando ele com a cor do novo ponto. Então, aqui, ó, vamos tirar o marcador.
Para essa próxima carreira, a gente vai fazer aqui, ó, uma carreira de pontos baixíssimos, para dar esse efeito aqui, ó. Então, é como se a gente encerrasse uma cor, iniciasse a outra, sem essa emenda. Tá vendo que aqui em cima a gente consegue ver, nessa outra troca de cor aqui, a gente consegue ver a cor anterior. Então, o pontinho de baixo, ele tá na cor que tava antes. E o ponto de cima tá na nova cor. Então, eu gosto de fazer essas divisões aqui, quando é uma troca, por exemplo, aqui, da saia pra pele, da pele pro top, por exemplo. Aqui, como ia sair do top pra cabeça, eu achei mais legal fazer assim. Então, assim, vai do gosto de cada um, se quiser fazer essa divisão aqui ou não. E se quiser fazer direto, vai depender do trabalho, do que você estiver fazendo, você escolhe se você quer essa forma aqui de fazer uma troca de cor ou essa forma aqui. Não tem certo e errado, tem a maneira que fica melhor com o trabalho que você estiver fazendo. Então, eu achei que fazer a cabecinha desse jeito e o corpinho desse foi a melhor forma de fazer esse trabalho. Então, para fazer assim, nessa parte ali, essa próxima carreira aqui, ó, o fio verde a gente já pode cortar, porque a gente não vai mais usar ele no trabalho. Então, para fazer essa próxima carreira aqui, ó, a gente vai pegar somente na alcinha de trás. Então, ó, o ponto tem as duas alças. A gente vai pegar na de trás e fazer um ponto baixíssimo, ou seja, puxa e já finaliza. 24 vezes, ou seja, uma em cada ponto de base, pegando na alça de trás, puxando e finalizando. O segredo aqui tá em não fazer muito apertado esse ponto, porque se ficar muito apertado, ele vai repuxar o trabalho, né? Ele vai fazer uma marcação no trabalho, e a gente não quer, né? Que ele flua naturalmente aqui nas próximas carreiras. Então, vai fazer assim até o final, ó. São pontos baixíssimos em toda a volta, pegando somente pela alça de trás do ponto, que a gente chama de BLO. Então, somente na alça de trás, puxa e finaliza. Esse é o ponto baixíssimo, ó. Puxa e finaliza. Lembra de não deixar muito apertado, para não marcar o trabalho. Então, essa carreira toda, a gente fez assim. Agora, a próxima carreira, a gente vai subir com, ó, ela fica assim. Próxima carreira, a gente vai subir com os pontos baixos. Só que não é pegando também nas duas alças do ponto, e somente na alça de trás, para que fique essa divisória aqui, ó, entre as duas cores. Então, ó, a gente faz os pontos baixos normais dessa próxima carreira, 24 pontos também, ponto sobre ponto, pegando apenas na alça de trás. Reparem que vai ficar com essa marcação, que é a divisão das duas cores. Então, a cor de cima, ela fica completa, ela não fica com um pedaço de uma cor e um pedaço da outra. Graças a essa carreira de pontos baixíssimos que a gente fez na divisão aqui de uma cor para outra. Então, aqui é só dar sequência e seguir fazendo ponto sobre ponto, pegando também em BLO pelas alças de trás até o final da carreira. Finalizados aqui esses 24 pontos, a gente vai trocar novamente de cor. Agora, vamos pro fio roxo. Para fazer a troca, é o mesmo processo anterior. Então, vai soltar aqui o ponto da última carreira, vai pegar as duas alcinhas e para finalizar ele, vai vir com a nova cor. Então, vem aqui, pega essa pontinha da cor nova com a cor anterior e amarra. Prende bem aqui, para que não solte. E aí, a gente pode seguir fazendo a nova cor.
Nesse caso aqui, eu não vou cortar o fio bege, porque a gente vai seguir com ele no trabalho. Então, ele vai ficar aqui esperando e a gente vai trabalhar com o fio roxo. Vou colocar ele pra trás. Então, ó, pra dar sequência agora, a gente faz o mesmo processo pegando apenas na alça de trás de cada ponto e fecha com um ponto baixíssimo. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, é um ponto sobre cada ponto, pegando somente pela alça de trás, fazendo um ponto baixíssimo. Então, são 24 pontos baixíssimos nessa carreira com a nova cor, que é o roxo. Finalizadas aqui essa carreira, então, vamos só recapitular aqui as carreiras. A gente fez 9 carreiras na cor verde, trocou a carreira número 10 de ponto baixíssimo com a cor bege, a número 11 fez 24 pontos baixos com a cor bege. Agora, na carreira 12, a gente fez 24 pontos baixíssimos em BLO com o roxo. E agora, a carreira 13 vai fazer 24 pontos baixos em BLO com o roxo. Então, da mesma forma que a gente fez a carreira bege de baixo, a gente vai fazer essa roxa aqui em cima, pegando somente na alça de trás, ponto sobre ponto, ou seja, 24 pontos baixos até o final, para dar esse efeito aqui da troca de cor. Agora, da mesma forma, chegando aqui no último ponto, a gente vai deixar sem finalizar, porque a gente já vai voltar com a cor bege. Lembra que a gente não cortou? Então, o fio tá aqui embaixo, a gente vai puxar e finalizar esse último ponto com ela. E aí, a roxa a gente não vai mais usar. Então, a gente pode cortar, deixando um pedacinho aqui, para poder amarrar com essa ponta bege aqui de novo, para que esse fio não escape, não desmanche nosso trabalho. Então, fez isso, coloca aqui pra dentro e agora segue todo o trabalho com, até finalizar, né, com a cor bege. Então, essa próxima carreira aqui é a 14. A gente vai fazer ela em BLO, que é pegando na alcinha de trás para fazer esse efeito do risquinho do top. Só que a gente não vai fazer aquela carreira toda em ponto baixíssimo primeiro. A gente já vai direto aqui, ó, fazendo pontos baixos em BLO, para dar esse efeito que eu falei ali, do rosto com o top. Então, a gente faz aqui pelas alças de trás, para fazer esse risquinho, mas é como eu falei, cada um tem um gosto e faz da forma que achar melhor. Se quiser fazer a carreira toda em pontos baixíssimos primeiro, para depois fazer essa carreira toda em ponto baixo, pode fazer também. Se quiser fazer pegando nas duas alças do ponto, pode também. Aí é o gosto de cada um. O efeito que eu quis dar para essa peça foi fazendo assim. Essa divisão de cor aqui do top pro rosto, pegando somente na alça de trás de cada ponto, 24 pontos. Chegamos aqui no final. Agora, a gente segue o trabalho fazendo pontos baixos sobre pontos baixos, pegando nas duas alças. Então, vai ser da carreira 15 até a carreira 18, 24 pontos baixos. É só subir aqui, ponto sobre ponto, até o final. Vamos voltar com o marcador aqui, pra gente não se perder. E eu já volto com vocês. Então, aqui eu já fiz as 4 carreiras, né, da 15 até a 18, com 24 pontos. Na cor bege, a gente vai continuar com ela agora com bege até o final para fechar a cabeça. Então, serão mais 3 carreiras de diminuição para fechar com o anel mágico invertido. Então, essa próxima carreira é a 19, a gente vai fazer 2 pontos baixos
e uma diminuição. Então, continua aqui o trabalho onde a gente parou. 2 pontos baixos normais. 1, 2. Vamos só colocar aqui o marcador. E agora, as diminuições. Então, para diminuir um ponto, a gente pega na alça da frente do primeiro ponto, na alça da frente do segundo ponto, puxa o fio e finaliza. Então, assim que é feita uma diminuição, é 2 pontos pegos juntos para fechar em um único ponto. Então, 2 pontos baixos normais, vai pegar aqui, alça da frente do primeiro ponto, alça da frente do segundo ponto, puxa o fio e finaliza no ponto baixo. Então, segue fazendo esse processo até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos aqui, então, na nossa última diminuição. A gente volta a ter nessa carreira aqui 18 pontos baixos. Então, já dá para começar a colocar o enchimento. Então, vai pegar aqui um pouquinho de fibra siliconada. Pode inserir com o dedo mesmo, vai ajustando e vai moldando na peça aqui, para ela ficar com esse formato bem redondinho. Então, vai colocando e vai ajustando. Coloca e ajusta, pra gente sentir aonde tá faltando, vai colocando mais, para que a peça fique bem certinha no formato que a gente quer. Pode fazer assim também para ajustar e colocar. Como a gente não vai fechar a peça agora, a gente pode deixar para colocar o restinho do enchimento no final. Então, aqui a gente pode dar sequência aqui na próxima carreira e depois completa com enchimento se precisar. Então, agora para a carreira número 20, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Então, pega aqui um ponto, coloca o marcador e segue fazendo até o final. Um ponto, uma diminuição. Então, pega na alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, puxa o fio e finaliza com um ponto baixo. Segue essa sequência até o final, pra gente ter, de novo, 12 pontos baixos na carreira. Finalizamos, então, aqui essa carreira. Agora, na próxima, serão toda em diminuição, né? Então, aqui serão 6 diminuições. Então, já começa pegando os 2 pontos juntos. Coloca o marcador aqui pra gente não se perder. E aí, faz aqui, ó. 1, 2, puxa, opa. Ó, 1, 2, puxa o fio e finaliza. 1, 2, puxa o fio e finaliza. Última diminuição aqui, então a gente vai agora completar com o restante do enchimento que precisa para esse último espacinho. Então, agora ficou bem apertado, a gente vai pegar uma agulha para nos auxiliar a empurrar esse enchimento para dentro. Então, eu gosto de usar essa agulha aqui com cabo de bambu. A gente pega bem pouquinho enchimento, ó, e vai colocando aqui aos poucos até completar e tampar o buraquinho que ficou, esse vazio que ficou, né? Ó, agora sim a cabeça ficou bem firminha, no mesmo formato aqui da parte de baixo. Então, o importante é ajustar, deixar ela bem certinho.
E agora, a gente pode cortar um pedaço do fio, pegar a agulha de tapeceiro para nos auxiliar. Então, puxa esse fio aqui que ficou, para fazer o anel mágico invertido. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai inserir o fio na agulha de tapeceiro e vai pegar aqui, ó, são 6 pontos que ficaram. Então, pelas alças da frente do ponto, a gente coloca o fio e puxa. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Passou o fio pelos 6 pontos, vai puxar. Puxa até ele fechar. Fechou o anel, a gente insere pelo meio aqui, ó, pelo buraquinho. E sai em qualquer parte aqui pra puxar pra dentro, ó. Puxou, ajustou, o anel tá finalizado, ó. Então, a gente fecha a peça dessa forma assim, ó. Certo? E agora, esse restante de fio aqui, a gente pode arrematar escondendo ele por dentro dos fios. Então, para ter mais segurança, a gente pode fazer um nozinho e empurrar aqui para dentro de novo e esconder esse fio. Puxa, esconde, tenta só não puxar tanto para não repuxar aqui os pontos, né, para não ficar aparecendo. Mas a gente simula ele aqui como se fosse um pontinho, ó, e finaliza. Depois pode inserir novamente por dentro, sair em qualquer lugar e cortar. Então, finalizada aqui o corpinho. Finalizado o corpinho, a gente vai fazer agora o cabelinho e a florzinha. Depois vai bordar os olhos, a boca e os cílios. Então, pro cabelo, a gente vai usar a linha vermelha. Então, tá aqui o fio vermelho pro cabelinho. A gente vai fazer agora um anel mágico também. Então, são 6 pontos dentro do anel mágico, da mesma forma que a gente iniciou o corpinho dela, a gente vai fazer o cabelinho agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha esse anel, prende bem. E faz na próxima carreira aqui 6 aumentos. Então, já esconde o fio do anel aqui e coloca 2 pontos baixos em cada ponto de base, para dar no final um total de 12 pontos. Então, segunda carreira toda em aumento. Então, vamos conferir aqui agora, são 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Isso, 12 pontos é a nossa base aqui pro cabelinho. A gente vai fazer agora as mechas, né? Então, serão 9 mechas, subindo 20 correntinhas, voltando fazendo 19 meio ponto alto, prendendo no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Então, agora a gente inicia aqui as mechas fazendo 20 correntinhas. Então, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Essa primeira que tá aqui a gente não conta, a gente pula ela e começa a partir da segunda. Então, vai fazer uma laçada na agulha, vai inserir na correntinha, vai puxar o fio, vai ficar com as 3 alças na agulha e vai finalizar tudo junto. Esse é o meio ponto alto. Dá uma laçada na agulha, puxa o fio, finaliza os 3 juntos. Uma laçada na agulha, puxa o fio, finaliza os 3 juntos. São toda essa volta, toda essa carreira aqui, feita em meio ponto baixo até o final, para prender com um ponto baixíssimo na nossa base. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Então, feitos aqui, ó, os 19 meio ponto alto,
Quando chega aqui, ó, na nossa base, a gente insere a agulha no ponto, puxa do novelo e finaliza com um ponto baixíssimo. Então, é isso que a gente vai fazer por 9 vezes. Vai dar a sequência aqui, ó, já subindo as 20 correntinhas. Então, ó, segue fazendo as correntinhas, volta fazendo os meio ponto alto e prende aqui com baixíssimo. E assim por 9 vezes. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Deixa eu mostrar de novo pra vocês aqui como que prende, ó. Então, finalizei a segunda mecha, vem aqui no próximo ponto de base, puxa o fio e finaliza com baixíssimo. Então, prendeu a segunda mecha. Então, assim a gente repete, subindo aqui as correntinhas por 9 vezes. Feitas aqui, então, as 9 mechas, a gente vai subir agora apenas mais 2 mechas com 15 correntinhas, voltando fazendo 14 meio ponto alto. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, da mesma forma que a gente fez as outras, pula primeira correntinha, segue fazendo aqui 14 meio pontos baixos, meio ponto alto, desculpa, 14 meio ponto alto, até o final das correntinhas. Então, serão 14 no total, vai prender com um ponto baixíssimo e vai repetir essa quantidade aqui mais uma vez. Então, são 2 mechas de 15 correntinhas para finalizar o cabelinho dela com essa parte da frente aqui mais curtinha. Então, ó, finalizados aqui os 14 meio pontos, a gente vem aqui no próximo ponto de base, puxa o fio, faz o baixíssimo e sobe agora 15 correntinhas. E volta fazendo aqui, pulando a primeira, os 14 meio ponto alto. Finalizados aqui, então, agora aqui na última, a gente pode prender com um ponto baixíssimo no último ponto de base aqui. Então, a gente pode pular um ponto de base, pegar aqui no último, que foi onde a gente iniciou o trabalho, ó, e finalizar. Então, vai ficar assim, essas 2 mechas aqui serão as mechas menores da franjinha dela aqui, aonde vai a florzinha. Então, dá pra cortar um pedaço de fio um pouco longo, pra quem prefere costurar na peça. Então, a gente puxa aqui, ó, esse fio pra cima, pra gente finalizar a parte da mecha aqui, trazendo o fio pra trás aqui. Então, finalizamos aqui, aqui no último ponto a gente insere ele pra dentro, ó, para ficar por dentro da cabecinha aqui, ó. Então, finalizamos aqui, puxamos o fio aqui para dentro, então essa é a última mecha. Agora, a gente posiciona ela, eu gosto de deixar essa parte aqui das emendas das cores para trás. E aí, a gente posiciona ela agora, ponto, ó, o buraquinho aqui do anel mágico com o buraquinho do anel mágico invertido lá no final. Então, vou usar a agulha aqui só pra gente fixar, pra ver como é que vai ficar. Aí, agora, vai pegar com o auxílio de alfinetes e vai posicionar as mechas. Então, deixa as 2 menores aqui pra fazer a franjinha. E aí, a gente vem posicionando agora as mechas maiores nas primeiras carreiras aqui, ó, da parte verde, ó. Então, vem colocando o alfinete, posiciona aqui, coloca o alfinete para visualizar e ver como é que vai ficar toda ela, né? Então, com o auxílio de alfinetes, a gente posiciona aqui as mechas
e prende elas aqui embaixo, deixando as duas últimas pro final. Então, eu gosto de trazer essa daqui virada com os pontos pra cima, aqui na lateral. E essa última aqui, eu gosto de deixar assim, como se fosse um topetinho, com ela do avesso, virada aqui. Então, vai ficar assim. Esse fio aqui é o fio que a gente deixou pra fazer a costura. Então, coloca nele uma agulha de tapeceiro. E aí, entra aqui por baixo, ó. E prende, saindo aqui no buraquinho do anel mágico. Então, tira o alfinete que tá auxiliando. E insere aqui, ó, de dentro da cabeça. Passando por dentro da cabeça, dentro dos pontos. E saindo aqui no anel mágico. Ó, é normal sair um pouquinho de enchimento quando a gente atravessa, aí é só limpar e tirar. Então, a gente fixa primeiro esse topo da cabeça aqui, ó, inserindo dentro do anel mágico, passando por dentro dos pontos, ó. Então, a gente pode fazer mais um pontinho aqui, pra prender bem. Então, a gente começa a costura do cabelo prendendo esse miolinho. Então, a gente prende o topo da cabeça aqui do anel mágico com o anel mágico, para ficar bem centralizado. E agora, a gente pode voltar para dentro da peça e começar prendendo mecha por mecha. Então, eu gosto de ir fazendo mais ou menos aqui na altura onde a gente colocou os alfinetes pra gente ter uma base. Então, dá pra inserir a agulha lá de cima até o nosso a nossa primeira mecha aqui, ó. Sempre pegando nessa parte verde, ó. Eu gosto de sair aqui na parte verde, ó. Então, vamos só puxar aqui em qualquer lugar, só para atravessar a agulha para esse lado, para ficar mais fácil. Então, caso tenha uma agulha maior, nesse momento aqui facilita também. Então, ó, finalizou, prendeu ali em cima, ajusta para não ficar repuxada a costura. Então, ajusta o ponto lá, puxa e ajusta. Então, ó, ajustou, prendeu o topo, agora a gente vem prendendo mecha por mecha. Então, ó, já inserimos aqui na primeira, dá para tirar o primeiro alfinete e ir posicionando, ó. Cuida para não ficar aparente a costura, mas, ó, sai de um ponto. Ó, aqui, até vou mostrar para vocês, ó. Como a gente veio lá de cima até aqui embaixo, ó, ele saiu nesse primeiro aqui, mas eu não quero aqui. Eu quero um pouquinho mais para baixo. Então, para resolver isso, o que que a gente faz? Solta o fio da agulha e tira da mecha. Então, a gente volta com a agulha aqui agora e posiciona ele aonde a gente quer. Então, ó, vamos inserir aqui de novo. E eu não quero aqui nesse primeiro, ó, eu quero embaixo. Então, a gente volta com a agulha no mesmo lugar que a linha saiu e prende mais aqui embaixo, ó. Então, agora a gente volta com a mecha e consegue sair exatamente na direção, ó, que quer prender. Então, ó, ela fica certinho aqui, ó. Então, de um lado pro outro, a gente consegue passar agora aqui de um ponto pro outro, ó. Cuidar para não passar entre o vão do ponto, porque senão ela não vai prender. E aí, a gente sai ali do outro lado, insere dentro do corpinho, ó, atravessa. Tá dando pra ver? Atravessa aqui, ó, e sai lá na outra mecha. Vem costurando, vem puxando, ó, com delicadeza, para não ficar repuxado o trabalho. Então, ó, a gente prende ela ali e segue fazendo assim, mecha por mecha até o final. Então, cuida para não atravessar aqui sem prender. Vem tirando os alfinetes e vem vindo, ó, de uma mecha de um lado pro outro.
Pegando e tirando os alfinetes. Puxa. Tenta não repuxar tanto, ó, para não ficar aparecendo, mas vai ajustando, para que elas fiquem presas na peça, ó. Então, esse é o efeito aqui que vai dar. No final, a mechinha vai ficar viradinha para cima. Então, a gente repete esse processo aqui todo até o final. Vai prendendo mecha por mecha, passando por dentro dos pontos da cabeça, fixando, tirando os alfinetes, sem puxar muito forte, mas ajustando para que a costura não fique aparecendo. Então, ó, vem fazendo isso até finalizar aqui. A hora que chegar aqui na mecha, as mechas menores, eu volto com vocês. Então, finalizando aqui, ó, a última mecha, ó, a gente tá com o fio aqui, a gente vai inserir aqui dentro, passando por dentro do corpinho, a gente vai sair aqui em cima, mais ou menos na altura aonde tá o alfinete, para que a gente possa prender essa mechinha menor. Então, ó, atravessa a agulha lá de baixo aqui pra cima, puxa, ajustando, e agora insere aqui de volta pra dentro da cabeça e vai sair na altura dessa mecha aqui de cima. Então, ó, vira por dentro, ó, sai, sente que tá atravessando a cabeça e prende na mecha de cima. Puxa o fio e ajusta. Então, ó, prendeu essa mecha menor aqui, entre as duas mechas aqui de baixo, agora vai prender essa aqui de cima entre essas duas mechas também. Então, atravessa aqui, aí pode voltar aqui pro miolo, na parte de cima, se quiser reforçar a costura dele ali em cima. Então, só cuida aqui pra não puxar tanto, pra não ficar repuxado, que bem nessa área aqui a gente vai colocar a florzinha. Então, ó, prendeu as mechas do cabelo. O que que você pode fazer aqui? Não quer fazer a costura? Pode usar essas colas aqui, que são as colas de artesanato universal. Passa bem na mecha e prende, passa e prende, passa e prende. Se quiser, pode fazer os dois também. Passa cola, costura aqui embaixo. Aí ele vai fixar bem. Mas, fixando assim com um ponto de costura, a gente já consegue ter o cabelo bem presinho, porque a gente fez essa parte do miolo aqui, prendendo bem. Então, não tem chance de soltar, né? Como a gente subiu o fio aqui pra cima, agora eu gosto de voltar com ele bem no centro, bem aqui no buraquinho do anel mágico, pra já usar essa própria linha que sobrou como base pro nosso chaveiro. Então, ó, como eu fiz nessa aqui, ó, a gente dá uma voltinha nela, ó, prende aqui, para que possa colocar a argolinha do chaveiro e fixa bem, ó, para não ter perigo de soltar e nem puxar. Então, no final aqui, a gente faz essa parte aqui da argolinha. Para fazer a florzinha, a gente vai pegar o fio amarelo, dentro de um anel mágico, vai subir aqui, ó, 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Vai voltar para dentro do anel mágico e prender com um ponto baixíssimo. Então, essa daqui é uma pétala. A gente repete esse processo 5 vezes. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. E, opa, eram 4. 1, 2, 3, 4. Prende com o ponto baixíssimo. De novo, 1, 2, 3, 4. Prende com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4. Prende com ponto baixíssimo. Então, foram 1, 2, 3, 4. E agora a última. 1, 2, 3, 4. Prende aqui dentro com um ponto baixíssimo.
Pode cortar um pedaço de fio grandinho, se precisar e se quiser costurar depois na peça. Aí aqui o anel mágico a gente puxa para fechar um pouco, mas não muito, ainda deixa um buraquinho pra gente inserir esse fio maior com o auxílio da agulha de tapeceiro lá pra dentro. Então, a gente empurra ele aqui dentro do anel mágico e finaliza as pétalas. Então, a gente tem o buraquinho ali pra fazer agora o miolinho da flor. Pra fazer o miolinho da flor, agora a gente vai pegar um pedacinho de fio roxo, vai inserir a agulha no buraquinho do anel mágico e vai puxar esse fio roxo pra cima. E vai fazer agora 5 voltas na agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vai puxar o fio lá de dentro do anel mágico, ó, vai puxar o fio que a gente tava lá de dentro do anel mágico e vai fechar essas voltinhas com um ponto baixíssimo. Então, a gente puxa esse fio todo aqui pra fora e deixa o fio que a gente iniciou ali dentro. Com o auxílio da agulha de tapeceiro, a gente vai colocar esse fio de volta pra dentro do anel mágico. Então, dentro daquele buraquinho, a gente empurra de novo. E assim a gente forma o nosso miolinho da flor. Só que para que ele não caia, a gente precisa agora fechar bem o anel mágico. Então, ficou aqui o nosso miolinho da flor. Para finalizar bem, a gente puxa as 2 pontas do fio roxo e fecha o miolinho da nossa flor. Então, a gente tem o miolinho e tem os fios que saíram ali. O que a gente pode fazer? Amarrar aqui por trás e finalizar esses fios colando na peça. Ou a gente pode aproveitar as próprias sobras de fio para costurar aqui, bem posicionada aqui. Como ela vai ficar posicionada passando pelas mechas, eu prefiro colar. Então, eu vou amarrar esses fios aqui, essas sobras, vou finalizar elas com cortando. Então, ó, amarra amarelo com amarelo. Pode amarrar um amarelo com um roxo. Aí, pode amarrar aqui o outro roxo com um amarelo. Então, a gente finaliza bem. Elas não vão soltar. Por último, aqui, ó, dá pra fazer o roxo com o roxo. Então, ó, fez nozinho de tudo que é lado. A gente prendeu e fixou bem esse miolinho aqui dentro. Vai pegar a agulha, a tesoura, cortar bem as sobras. E agora, com o auxílio da cola, a gente pode colocar exatamente aqui, ó. Então, eu prefiro colar, porque senão vai ficar muito fio passando sobre as mechas, ó. Então, posiciona ela aqui e cola. Essa cola aqui universal, a gente coloca um pouquinho. Cuida só pra essa cola aqui não manchar o cabelo, tá? Porque tem algumas dessas colas aqui que deixam uma mancha branca. Então, passa a quantidade suficiente aqui pra prender as pontinhas dos fios. Pega com cuidado e posiciona no lugar que a gente quer. Para auxiliar a fixar bem, eu gosto de colocar alfinete aqui também. Então, prende com alguns alfinetes para ela grudar até secar a cola. Então, ó, coloca bem aqui alguns alfinetes para garantir que ela vai ficar bem coladinha na peça. Então, posiciona, prende com os alfinetes e deixa secar. Então, para finalizar a nossa peça, agora a gente vai fazer o bordado dos olhos, da boca e dos cílios. Eu utilizei essas linhas aqui um pouco mais finas. Então, esse azulzinho claro para fazer o olho, o detalhezinho dele com o branco e o vermelhinho para fazer a boca. Para os cílios, eu usei essa linha de costura mesmo, costura preta, para ficar mais delicado.
Então, agora com a agulha de tapeceiro, a gente consegue fazer esse bordado. Então, ó, vai deixar uma distância de 2 pontos entre um olho e outro. E uma carreira abaixo, a gente faz a boquinha de forma centralizada na direção dos olhos. Então, vamos fazer aqui. Vamos começar pelos olhos. Então, pega um pouquinho de fio azul, corta, coloca na agulha. Para ficar na mesma posição, os olhos, vamos usar os alfinetes para nos auxiliar. Então, ó, a gente tem aqui um olho. E aqui, 1, 2 e um olho. Aí, fica certinho com 2 pontos entre os olhos. Então, aonde tá o alfinete, vai ficar posicionado os olhos. Então, a gente insere, ó, dentro desse ponto todo, a gente pode inserir, na verdade, iniciar inserindo a agulha mais embaixo do local onde a gente quer e deixa um pedacinho para finalizar depois. Então, a gente vai fazer aqui um quadradinho, usando todo esse ponto. Então, a gente insere ali e insere aqui. Fez o quadradinho, a gente volta pelo mesmo lugar para fechar o quadrado, ó. Então, puxa de novo e finaliza aqui, ó, saindo no mesmo lugar. Ó, percebam que a gente bordou em toda a volta do olho, fazendo um quadradinho, certo? Então, dentro desse quadradinho aqui agora, é que a gente vai trabalhar o bordado do olho. Ó, vai pegar nesse fio de baixo com o fio de cima, tá vendo aqui? E vai inserir a agulha por baixo, passando, então, de baixo pra cima, ó, várias vezes. Pra gente formar, ó, só cuida pra não puxar aquele fio inicial junto. E não puxa tanto e tão forte para não ficar repuxado. Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui algumas vezes até formar o olho. Vai ser umas 4 ou 5 vezes, ó, para formar o olhinho. Então, aqui, ó, já foram 3. Tá vendo que a gente tá formando o olho, ó, passando de baixo para cima. Então, ó, aqui foram um total de 4 com essa aqui. Se a gente perceber que já tá bom, ó, é importante vir sempre pro lado, ó, para não ficar uma volta em cima da outra. Percebe que a gente fez aqui o olhinho, ó? Então, é para deixar frouxinho assim mesmo, ó. A gente fez 4 voltas, passando de baixo para cima. E aí, agora, a gente saiu aqui em cima, a gente insere aqui dentro de novo e vai lá pro lado fazer o outro olho. Então, com a mesma linha que a gente usou para fazer o primeiro, a gente vai fazer aquele quadradinho aqui dentro desse ponto que a gente tinha marcado com o alfinete. Então, ó, faz primeiro o quadradinho. Ó, fez as duas partes ali, agora faz as partes de cima. Fechou o quadradinho aqui, vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá. Vai pegar o fio de baixo com o fio de cima, passar por dentro e puxar de leve por 4 vezes para formar o nosso olhinho. Então, nessa hora aqui, tem que ter cuidado só para não repuxar muito o olho, para que ele fique no formato que a gente quer. Deixa eu só puxar um pouco esse fio, aí, ó.
Essa é a terceira volta, a gente ajusta ela. Ó, se precisar, sempre insere a agulha aqui, ó, pra ajustar e ficar todos do mesmo tamanho. E agora, repete aqui pela última vez. Então, ajusta pra ficar todos do mesmo tamanho, finaliza. E aí, aqui a gente tem o outro olhinho, ó. Então, um olho aqui, um olho aqui. Insere de novo lá pelo mesmo lugar que saiu. Encontra com o fio inicial aqui por dentro, ó. E faz alguns nozinhos aqui para prender esse fio e ele não soltar, ó. Então, faz alguns nozinhos aqui. E agora, atravessa aqui pelo mesmo buraquinho lá pro outro lado, ó. Pode sair por trás das mechas do cabelo, lá na cabeça. Puxa com força aqui, ó, que ele vai entrar com o nozinho pra dentro. Faz a mesma coisa com essa outra ponta. Insere a agulha. Bota essa sobrinha de fio aqui dentro dela. E puxa lá pra trás. Então, aqui a gente escondeu onde a gente prendeu inicialmente e tem os dois olhinhos bordados. Essas duas sobrinhas aqui, a gente pega a tesoura e corta. Então, a gente tira esses fios e esconde eles aqui pra dentro, empurrando com a própria agulha. Então, ó, vê da onde que ele veio, insere a agulha por dentro aqui, ó, e puxa. Vê de onde ele veio, ó. Insere a agulha aqui por dentro e puxa, tá vendo? Finalizou no meio das mechas, não dá mais pra ver. Agora, pra ficar mais delicado esse olho, a gente vai pegar a linha branca, um pedacinho dela, e vai fazer o detalhezinho. Esse bordadinho aqui, ó, embaixo e do lado. E como a gente fez o quadradinho aquela hora, só que agora é só embaixo e do lado. Então, da mesma forma, escolhe qualquer lugar aqui pra iniciar, pra entrar. Pega qualquer olho pra iniciar, deixa esse pedaço pra amarrar. Então, vai fazer uma volta embaixo, ó, uma volta embaixo e uma volta em cima. Se achar que precisa fazer mais de uma volta para ficar mais delicadinho, dá para fazer mais de uma também. Mas é isso, ó, uma volta embaixo, uma volta em cima. No mesmo lugar aqui, a gente vai sair pro outro olho para fazer o mesmo processo. Então, a gente fez as duas partes aqui, a gente vai fazer as duas partes aqui agora. Insere de baixo para cima, faz a parte de baixo e agora volta. Já dá para sair aqui, ó, voltando aonde a gente iniciou. Então, já volta pra cá e fez, ó, em cima e embaixo. Então, a gente tem em cima e embaixo aqui, em cima e embaixo aqui. Esse é o detalhe do olho. Vai fazer o mesmo processo aqui, amarrando o fio, inserindo ele pra dentro, empurrando lá pra trás e arrematando. Agora, a gente pega a linha preta fina, um pedacinho, põe na agulha e faz os cílios. Eu gosto de trabalhar com ela dupla. Então, para que apareça um pouquinho mais, a gente vai deixar ela dupla assim, ó, na agulha. E vai inserir também, vindo de qualquer lugar aqui. E vai sair aqui, ó, bem na pontinha do olho. E vai fazer uma parte pra cima. Então, vai fazer uma aqui pra cima, uma pro lado. Então, ó, fez uns cílios pra cima.
Andou pro lado, inseriu no mesmo lugar e vai sair do outro lado. Então, a gente vai fazer 3 cíliozinhos, ó. Um pra baixo aqui e o outro aqui. Agora, daqui, a gente vem lá pro outro olho. Então, fez aqui, ó, esses 3, um pra cima, um pro lado e um pro outro. Atravessou por dentro, saiu lá no outro olho, vai fazer a mesma coisa, ó. Um pra cima, bem embaixo da mecha aqui, ó. Um pra cima. Opa. Então, aqui, ó, inseriu um pra cima, um pro lado. Volta no mesmo lugar. E sai um pro lado aqui. Então, foi um pra cima, um pro lado e um pro outro lado. Vai encontrar lá atrás com o fio inicial. Ó, cuida aqui, ó, só porque ele deu fez uma bolsinha, né? Então, ajusta o fio, ó, pra ele ficar sem essa bolsinha, ó. Fez os 3 de novo, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Finalizou os 2 fios aqui, agora faz aquele nozinho que a gente tá acostumado a fazer pra prender. Então, faz o nó. E pega esse fio e enfia lá pra dentro, empurra lá pra trás pra esconder. Agora, pra fazer a boquinha, a gente vai usar um pedacinho de fio vermelho e vai inserir aqui, posicionada uma carreira abaixo dos olhos. Então, a gente inicia em qualquer lugar. Sai aqui, ó, um ponto abaixo, uma carreira, um ponto abaixo. E sai aqui do lado. Então, a gente vai inserir o fio e vai descer com ele pelo mesmo lugar que a gente entrou. Essa voltinha aqui da boca, a gente vai fazer com o auxílio da cola. Então, ó, a gente só vai passar o fio entre um ponto e outro. Pra fazer essa curvinha aqui, ó, a gente vai pôr um pinguinho de cola aqui e vai prender a linha. E aí, vai amarrar ela aqui pra finalizar. Então, antes de amarrar, a gente vai pegar aquela cola que a gente tava usando. Então, só uma pontinha de cola, a gente vai passar aqui por dentro do fio, ó, e vai prender na peça. Ó. Então, pra finalizar o bordado da boca, a gente bota um pinguinho de cola, faz o formatinho que a gente quer, prende aqui as 2 linhas da mesma forma que fez com todos os outros e empurra lá pra trás, escondendo o fio. Agora, pra finalizar, a gente vai fazer aqui a argolinha pra prender o chaveiro. Então, a gente volta com o fio por dentro do anel mágico, sai com ele lá por dentro da cabeça. Então, deixa a altura aqui mais ou menos de uns 3 dedos, sai com o fio aqui atrás, finaliza, dando um nozinho, escondendo aqui, prendendo bem, para quando for puxar aqui, ó, o fio não voltar. Então, finalizou aqui por dentro da cabeça, aqui por trás, pode arrematar esse fio, inserindo e atravessando lá do outro lado. Então, fez um nó, prendeu, ficou bem firminho, a gente pode cortar e esconder esse fio aqui dentro. Ó, escondeu o fio, finalizou, arrematou, agora é só vir com a argola do chaveiro e colocar aqui.
tá pronto e finalizada a nossa Ariel. Agora me conta o que vocês acharam da aula. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram. E quando fizerem a versão de vocês, me marca lá no Instagram, @amigovagalume, que eu vou adorar ver como que ficou. E aí eu queria mostrar aqui, ó, a versão Branca de Neve. Eu tenho disponível o PDF dela lá no meu perfil e tem também lá no meu site, que é www.amigovagalume.com.br. Então, para quem quiser fazer a Branca de Neve também, corre lá no site, baixa o arquivo que é totalmente de graça.